Com Sabrina Furlan. 1h45 e agora é um momento importante aqui no Saúde Destaque. Sempre na segunda parte do programa a gente abre espaço para as entrevistas, enfim. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, né? A gente já fez isso em outras oportunidades. Já falamos com pessoas que deram depoimento aqui no Saúde Destaque, algumas que se identificaram, outras que não, que passaram por algumas doenças, doenças que não, às vezes médicos dizem que não tem cura, não tem retorno, não tem solução, e essas pessoas que deram testemunho é porque realmente tiveram essa nova vida, vamos dizer assim, essa renovação, tiveram a oportunidade de reviver, né? Que eu acho que é isso que acontece para as pessoas que estão com uma doença muito grave, seja o câncer ou qualquer outra doença. E hoje nós vamos ouvir um depoimento, né? Quem esteve com a gente aqui na redação do Grupo Liberal de Comunicação foi o José Wilson Munari. Ele é uma pessoa comum como todos nós, né? Trabalhou tempo em ciências contábeis, trabalhou em auditoria, trabalhou como administrador financeiro, e aí ele deu uma pausa na profissão e teve que cuidar da esposa, né? Ele contando essa história muito bonita, eu queria que você em casa prestasse muita atenção, porque assim, o José Wilson ele começou a cuidar da esposa porque foi tudo tão rápido que descobriu que ela tinha uma doença no pulmão e que ela precisava de transplante. E depois ele vai contar toda essa história pra gente, que é uma história emocionante, uma história de união, de família, de filhos envolvidos, de luta, que nunca deixaram, como se diz, né, um jargão aí, a peteca cair, né? E ele já começa falando aí na entrevista, gente, uma coisa muito legal, que a própria esposa dele, que é a Maria Helena, disse não para a morte e ela quis viver. Por isso ele lançou um livro, Mari Decide Viver. Então você vai ouvir aí uma história que ele conta a trajetória de luta por ela e, claro, por ele, que é o marido, que é o parceiro, que está ali do lado nos momentos difíceis, e da família também. E no final ele vai contar um pouquinho do livro. Então, gente, ouça com muita atenção a partir de agora essa conversa maravilhosa que eu tive ontem com o José Wilson Munari, e que eu estou aqui. Ele abriu, né, o seu diário, porque ele fala de um diário que ele escrevia, né, na época, e por isso que ele escreveu o livro, e ele abriu aqui o diário para compartilhar com os nossos ouvintes. Vamos ouvir. E o nome do livro é Mari Decide Viver, porque ela não quis morrer. Ela tinha tudo para morrer e ela falou não. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho a história da Maria Helena. Bom, nós temos 65 anos, nós estamos juntos desde os 21. Quando foi no final de 2007, ela começou a ter muita tosse e nós fomos no hospital e ela foi imediatamente internada, porque ela estava com insuficiência respiratória, e nessa primeira internação já foram 31 dias direto de internação, e ela já saiu transformada do hospital, porque começaram a dar doses cavalares de prednisona para ver se parava aquela inflamação. Ela começou a inchar, ficou com a cara redonda, o olhinho fininho assim, nenhuma roupa dela servia mais, foi terrível. E são corticoides fortíssimos, né? As doses eram gigantescas, né? Chegaram até a fazer um tratamento parecido com quimioterapia, que o cabelo dela caiu tudo, para ver se conseguia debelar aquele problema. Mas eles não tinham um diagnóstico preciso? Não tinha. Fizeram até uma biópsia a céu aberto, que abre um buraco nas costas da pessoa, vai até o pulmão, tira um pedaço, e aí isso vai para o laboratório. Nós mandamos uma parte desse material para a Clínica Mayo nos Estados Unidos, que é especializada em câncer, né, mas estuda tudo quanto é tipo de doença, e os diagnósticos eram sempre muito confusos, né? A gente não sabia. Depois de 18 meses de declínio na função pulmonar dela, os médicos resolveram que era hora de botar as cartas na mesa e de falar para nós que a única solução seria um transplante de pulmões. Na época, nós da família não sabíamos que existia transplante de pulmão, a gente nunca tinha ouvido falar. E o médico disse mais, disse que
Aqui no Brasil ela morreria, porque ela não tinha tempo suficiente para esperar na fila. A fila para o tipo sanguíneo dela era em torno de 20 meses de espera, e depois a realidade provou que com muito menos que isso ela entrou em coma e quase morreu, e só não morreu porque ela recebeu transplante 2 dias depois de entrar em coma por insuficiência respiratória. Então, baseado nesse fato de que ela morreria aqui, nós resolvemos ir para os Estados Unidos. E nós temos 3 filhos adultos. Os 3 filhos adultos se uniram a nós, abandonaram as carreiras deles, cada um deles, e fomos para essa aventura louca, né, sem saber exatamente para onde que a gente ia e o que ia fazer. Nós fomos inicialmente para Nova York, ficamos 2 meses em Nova York, não fomos bem atendidos, não tivemos nenhum sucesso com a equipe de transplante. Aí o meu filho conseguiu um contato em Pittsburgh. Pittsburgh é um centro maior do que Nova York para transplante de pulmões. Nós mudamos para Pittsburgh e lá sim nós fomos muito bem atendidos, mas tivemos que esperar muito porque a minha mulher é pequenininha e ela precisava de um transplante infantil. E eles recebem cerca de 3 doadores infantis por ano na estatística deles, e eles fazem cerca de 120, 130 transplantes por ano. Desses, só um desses 3 serviria para minha esposa, e tinha que ser o tipo sanguíneo dela e o tamanho aproximado dela. Quando nós estávamos esperando, nós não tínhamos todas essas informações. Algumas delas vieram depois, porque eu acho que eles não queriam deixar a gente desesperado, porque principalmente quando ela entrou em coma, a gente ficava no hospital direto e o helicóptero chegava e saía. O helicóptero transporta órgãos, geralmente, né? Que vem eles têm uma rede de coleta de hospitais menores que mandam para esse hospital maior, onde são feitos os órgãos que são necessários. Exatamente. E a gente ficava ouvindo aqueles helicópteros e falando, meu Deus, mas o dela não chega, né? Até que o dia chegou. Aí ela fez Demorou quanto tempo? Tudo depende de quando você começa a contar. Nós fomos para os Estados Unidos quando em vocês julho. estavam nos Estados Unidos? Então, nós fomos em julho de 2009. Ela foi fazer o transplante em setembro de 2010. Então, nós estamos falando aí de 14 meses no exterior esperando por esse transplante. E a história não para aí. Hoje ela está ótima, está muito bem. Mas a história não para aí. Ela teve coágulos nos 4 membros. Ela acabou perdendo 2 dedos da mão direita por conta de gangrena. Um mês após o transplante, ela começou a ter sangramentos pelo reto. E depois de esperar alguns dias e fazerem várias transfusões de sangue, os médicos acharam que tinham que operar e abriram o abdômen dela e descobriram que tinha uma parte do intestino grosso que estava morta. Eles tiveram que tirar e aí fizeram uma ostomia. Ostomia é um buraquinho que se faz na barriga onde liga o intestino, e aí do lado de fora se coloca uma bolsa coletora e é onde as fezes são coletadas aí. Então ela ficou com isso uns 6 meses, depois a gente conseguiu reverter a cirurgia e ela voltou a ter um funcionamento normal do intestino. Mas essas consequências, Wilson, é devido ao transplante ou porque realmente ela já estava debilitada e foram surgindo esses outros Porque ela já estava morrendo, na verdade. O médico dela daqui do Brasil, outro dia ele falou para mim, porque quando ela entrou em coma e ela foi para UTI, entubada e tudo, ela praticamente morreu e voltou, e morreu e voltou 2 vezes. E aí eles botaram ela num aparelho que chama ECMO, que é Extracorporeal Membrane Oxygenation, oxigenação por membrana extracorporal. É uma maquininha, um robozinho que joga oxigênio dentro do sangue. É uma visão surreal, é uma visão absolutamente surreal. Ela na UTI, eles fizeram um furo no pescoço dela, 2 furos, um de cada lado,
saía uma mangueirinha transparente por cima da cama, por cima do corpo dela, ia no pé da cama onde ficava um robozinho, esses 2 caninhos eram ligados e o sangue dela ficava circulando e esse robozinho injetava oxigênio diretamente no sangue porque o pulmão dela já se recusava a fazer isso. Mas isso é uma coisa para usar 24 horas, 48, não é uma coisa de longo prazo, sabe? É realmente um último recurso. E o médico daqui outro dia falou para mim, ele falou com seriedade, eu achei engraçado, ele falou, quando você vai para o ECMO, é pré-morte, né? Inclusive ele me contou que aqui no Brasil, até quando ele conheceu a Maria Helena, ela foi a primeira pessoa que ele conheceu que passou pelo ECMO e que está viva. Porque quem passa pelo ECMO morre. Aí eu fiquei pensando, para que o ECMO se você vai morrer, né? Mas a experiência americana é diferente, eles conseguem salvar vidas. E agora ele já me disse que eles já puseram pessoas no ECMO aqui no Brasil que já sobreviveram. Então essa história está mudando, né? Bom, quer dizer que a Maria Helena está bem. Ela está bem. Toda essa fase, né? Passou. Hoje ela dirige, ela faz comprinhas, compra roupa para ela, cuida do asseio dela, que eram coisas que ela foi cuidada. Teve época que ela não conseguia mexer nem um dedo da mão, logo depois do transplante. Ela perguntava, onde está meu braço, né? Então a gente pegava o braço dela e mostrava para ela, porque ela não tinha não sentia, não, e não conseguia movimentar absolutamente nada. Para ela começar a comer, foram talvez 2 meses ou mais, porque ela se alimentava por sonda. Por que isso? Por cuidado, porque se a pessoa come e vai para o pulmão, dá uma pneumonia, dá rejeição. Então os médicos são extremamente cuidadosos no período inicial pós-transplante. E ela está com um transplante infantil, uma criança. Uma criança de 10 a 11 anos. E você chegar a conhecer? Não existe isso. Não existe isso. Não. O hospital não permite. Não permite. O que você pode fazer é escrever uma carta de agradecimento para a família, mas você não tem nomes, nem datas, nem endereços. Você entrega para o hospital e eles entregam a cartinha para a família. É isso. Não há contato. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Dali dos Estados Unidos para o Brasil, vocês voltaram em quanto tempo? Assim que vocês retomaram a vida aqui no Brasil? Nós voltamos no mês de julho, exatamente 2 anos após termos ido. E ela teve 2 anos que ela ficou metade do tempo internada, metade em casa com infecções. Os males do transplantado são infecções e rejeição. Ela nunca teve rejeição, que é normal o transplantado ter rejeição, existem remédios, ela toma diariamente remédio para evitar a rejeição. Mas infecções ela teve muitas, por vírus, por bactérias, micróbios diversos, às vezes 3 ao mesmo tempo. Então foi uma luta assim muito, muito difícil. Ela era uma mulher de 60 quilos, passou para 42 quilos, parecia uma velhinha, bem velhinha, alquebrada. Para andar você tinha que ajudar, para ficar de pé você tinha que ajudar. E hoje ela está dançando e cantando. E foi aí que deu forças para escrever o livro? Então, o livro tem uma razão, mas ele tem uma história. Eu tenho por hábito escrever um diário, eu faço isso desde os anos 80. E quando ela ficou doente, esse diário passou a se tornar diário mesmo, escrever diariamente. Porque os médicos vinham perguntar, mas quando começou esse remédio? Quando começou esse sintoma? E eu comecei a criar o hábito de fazer anotações diárias. Eu punha a data e hoje... E no livro eu conto coisas pessoais, porque eu tenho o meu diário onde eu tenho tudo isso. Então, onde nós almoçamos, o dia que eu fui comprar um sapato, coisas assim bem triviais, estão interligadas nessa história do livro. Além da história do transplante, eu coloquei dentro do livro alguns textos meus sobre a minha infância ou sobre meu pai, mas eles estão em lugares apropriados, sobre a minha irmã, não estão colocados a esmo, né? Então, conforme uma coisa
puxa o assunto, eu desenvolvo um pouco aquele assunto. E o livro ele gera muita emoção. Eu tenho avaliações de muitas pessoas que me mandam e-mail, porque eu coloquei o meu e-mail no livro, né? Gera muita emoção e quase todo mundo acha um pedaço da história parecida com a sua história, porque todo mundo perdeu um avô, todo mundo teve um tio doente, ou uma mãe, ou um irmão, então há uma identificação, pelo menos com uma parte da história entre os leitores do livro. Ele também passa muita força para quem está lutando contra uma doença. Ele serviria como um livro de autoajuda também. Olha, a minha psicóloga, ela foi uma das primeiras que leu o primeiro texto, ela falou, seu livro é de autoajuda. Eu fiquei muito bravo com ela, muito bravo, mas ele é de autoajuda. Não foi intencional, mas ele é. Acaba incentivando outras pessoas a lutar. A lutar, exatamente, não jogar a toalha, você tem que lutar. Que legal, Wilson. Então a gente vai, claro, poder discutir isso até mais no programa Saúde de Destaque, o qual eu apresento diariamente. E a gente vai poder falar um pouquinho dessa história, dividir com os nossos ouvintes. Então eu queria agradecer abrir aqui pra gente um pouco dessa história da Maria Helena, dessa luta que vocês tiveram, a família unida, que isso que eu acho que é muito legal, mostrar aos nossos ouvintes que isso é importante, e essa leitura que vai ser agradável a todos. Sem e que dúvida, vai ajudar aí muitas famílias também a lutarem pela vida. Por eu não ser escritor, me surpreende a reação das pessoas que leem o livro, que todo mundo gosta do livro. É um livro muito gostoso. Eu tenho uma amiga que pegou o livro, sentou em casa e leu as 300 páginas. Eu tenho uma outra que sentou e leu 150, no outro dia leu 150. O meu filho leu 200 páginas sem desgrudar do livro. Depois terminou no dia seguinte. Quanto tempo você levou, meses ou anos para escrever? Para aprontar o livro foram 14 meses. 14 meses. Eu escrevi junto com uma escritora de Vinhedo que me ajudou, se chama Simone Pérez. E aí viu o nascimento desse filho, né? Exatamente. Desse livro. Então tá jóia, Wilson. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente, Fê. Tá bom, agradeço muito a sua atenção e o seu tempo comigo. Imagina, eu que agradeço. Muito bem, gente. Essa foi a fala, né? O depoimento do José Wilson Munari. Ele que se tornou então um escritor por essa situação que ele passou por tanto tempo com a esposa. E uma história, né, que durante a conversa ele ficou emocionado ao lembrar e pôde compartilhar isso com a gente, abriu, né, toda essa história pra gente, para que a gente realmente lute, né, pela vida de quem a gente ama, de quem a gente gosta, tá certo? E assim a gente vai encerrando o Saúde de Destaque. Amanhã a gente está de volta, sexta-feira, dia de